Olá, pessoal! Com o intuito de ajudar vocês na resolução das atividades, eu gravei esse vídeo extra com algumas dicas de como resolver as atividades que envolvem adição com números inteiros. Vamos lá? A atividade de número 1 diz assim: associe cada adição ao esquema que melhor a representa. Para isso, escreva a letra correspondente e, em seguida, determine o resultado de cada uma das adições. Bem, vamos por etapas. Vou resolver com vocês o item A e os demais vocês façam sozinhos, combinado? Quando eu tenho, olha, uma adição com números de sinais opostos, o que a regra dizia? Que eu deveria subtrair e colocar o sinal do maior valor absoluto, lembra? Então, quanto que é 5 menos 10? Não é 5? Coloco aqui. Agora, vou verificar o sinal do maior número. Quem é maior, 5 ou 10? Não é o 10? E o sinal do 10 é positivo, por isso que eu coloquei aqui, tá? A outra etapa é colocar essa letra A na reta numérica que melhor representa essa operação. Então, a primeira parcela não é menos 5, eu tenho que procurar aqui uma reta numérica onde eu parta da origem até o menos 5. Se você for ver, a única que representa isso é essa primeira, por isso que eu coloquei A aqui, tá? Depois disso, olha, eu precisava representar 10 unidades a partir do menos 5. Então, se eu contar 10 unidades a partir do menos 5, eu chego ao 5, que é meu resultado final, tá vendo? Então, basicamente, você tem que fazer isso para as demais. Vamos para a atividade 2? Atividade 2 é a interpretação de um extrato bancário. Diz assim: para controlar o saldo de sua conta bancária, Juliano fez as anotações ao lado. Aí vamos a fazer a análise. O seu saldo no dia 2 é igual a menos R$ 85. Então, ele estava devendo ao banco R$ 85, tá? Usando uma calculadora, determine o saldo de Juliano ao final do dia. Então, são várias datas que você precisa fazer. Eu fiz a do dia 5 para vocês entenderem melhor. Bem, se no dia 2 ele tinha menos 85 e no dia 5 teve a compensação de um cheque, ou seja, valor negativo, né? Qual seria o saldo no final do dia? Lembrando da regrinha novamente. Ó, sinais iguais, o que eu faço? Eu somo e repito o sinal. Então, no final do dia, eu vou ter 85 mais 140 igual a 225. Só que como eu estou devendo, né? Eu tenho que colocar o sinalzinho negativo. E a regra diz isso. Quando eu faço uma adição, eu preciso colocar o sinal das parcelas, tá? Você vai fazer isso para as demais datas, no dia 10, dia 17, dia 30. Contendo a relação dos valores, você vai poder fazer análise melhor da B. O saldo ao final do dia 23 é o mesmo do dia 30? Justifique sua resposta. Então, apenas resolvendo, você vai conseguir tirar uma conclusão, tá? Atividade de número 3. Olha, a gente tem adições com 3 ou mais parcelas. E diz assim: para facilitar o cálculo, ao adicionarmos 3 ou mais parcelas, podemos associá-las de modo a obter um número terminado em 0. Observe o exemplo a seguir e, usando a mesma estratégia, calcule mentalmente. Bem, você pode seguir o exemplo, mas se você quiser resolver direto, não tem problema, tá? O que ele fez? Ele primeiro resolveu as duas parcelas que, observando, né, e fazendo os cálculos mentalmente, ele consegue identificar que termina num valor 0, a soma, né? Por exemplo, 12 mais 8 não é igual a 20? Então, se eu fizer 20 com a última parcela 13, eu consigo obter esse resultado mais rapidamente. Então, seguindo esse passo a passo, eu fiz o item A. Se eu adicionar 24 com 7, eu obtenho como resposta final um número que acaba com 0? Não, né? Mas e se eu pegar o 24 e somar com 16, eu obtenho uma soma com resto zero? Com resto não, né? Com final 0? Sim. Então, fazendo menos 24 menos 16, quanto que dá? 40. Lembrando, o sinal negativo precisa ficar aqui, tá? E por fim, adiciono a última parcela e finalizo a conta. Então, por gentileza, façam os demais itens, tá? Atividade 4,
Olha que interessante. Observe a adição de todos os números inteiros, de menos 3 até mais 4. Então, tá aqui a sequência, tá? E vamos entender por que deu mais 4? Lembra que números opostos eu posso... eu sei que a resposta é igual a 0, eu posso anular? Por exemplo, eu não sei que menos 2 com mais 2 é igual a 0. Então, vamos retirando aqui da sequência. E eu não sei que número menos 3 com mais 3 são números opostos, então eu tenho como resultado uma adição igual a 0. E eu vou continuando a análise. Ó, menos 1 eu posso cortar com mais 1. Com isso, o que eu obtenho? O 0, né? E o 4. Por isso que, ao final, eu obtive 4. Seguindo esse mesmo passo a passo, você vai fazer o item A e B, tá bom? O C, se você quiser, não precisa fazer, tá? Se você entendeu o conceito. Atividade 5 diz assim: em certos jogos tabuleiros, os peões podem avançar ou regredir de acordo com a pontuação obtida no lançamento de 2 dados. O dado verde indica a quantidade de casas que o peão deve avançar e o dado vermelho a quantidade de casas que deve regredir. Observe a pontuação de 2 participantes em 3 rodadas. Então, eu tenho aqui, olha, Daniel e Suzana. Vamos interpretar? Quantas casas do tabuleiro cada jogador movimentou o seu peão? Na primeira rodada, vamos ver? Olha, na primeira rodada, Daniel obteve, né, no dadinho verde, que é a parte de avançar, 5 unidades. Então, ele avançou 5 unidades. Opa, mas ao jogar o dado vermelho, ele teve que regredir 2 casas. Então, 5 menos 2, quanto que é? 3. Então, no final das contas, ele só avançou 3 casas. E Suzana? Suzana tirou 3 dados, né? Ela supostamente iria avançar 3 casas, mas aí ela tirou no dadinho vermelho 1 unidade. Então, ela teve que regredir 1 unidade. Então, 3 menos 1 igual a 2. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês consigam ter autonomia para resolver esses exercícios. De qualquer coisa, estou também à disposição lá no WhatsApp. Tá bom? Até mais!